Queridos, a paz do Senhor. Para mim é uma grande honra estar aqui e ser porta-voz de Deus. Para mim é uma grande receptividade, uma grande honra sempre estar aqui. Quero prestar meus agradecimentos a Deus pela vida do pastor presidente dessa igreja. Rapaz, um homem tem fôlego. Ó, no gás. Deus te abençoe, pastor. Sua vida, sua casa, toda a sua família. Esse casal lindo que nós também amamos. Diácono Jair, sua esposa, missionária. Deus abençoe muito. Também minha esposa que veio comigo, como já foi apresentada, essa linda mulher. Te amo em nome de Jesus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia sem perca de tempo. Pastor Rodrigo, Deus te abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Levítico, livro do Manual do Sacerdote, Levítico 21, versículo 4 e também versículo 21, que diz a palavra do Senhor. Levítico 21, versículo 4, vamos abordar algumas características que tem um sacerdote. E é muito lindo isso aqui. Quem achou, diga amém. 21, versículo 4, que diz assim: E ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Fala, o pão alimenta o necessitado. Pode se sentar, por favor. Queridos, quem me ouve, diga amém. É de inteiro conhecimento que o livro de Levítico é um dos livros que mais a pessoa estuda, e é óbvio que esse livro é um livro também que é um pouco complementar, de modo que o único capítulo que é conhecido de Levítico, para quem é pregador, ou para quem prega, ou para quem coloca como uma divisa de um tema, é Levítico capítulo 6, versículo 13, aonde mesmo diz: E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. É óbvio que, ao discorrer da história, você percebe que a composição de Levítico é uma composição muito linda, porque até então aqui ele fica no meio, centrado dos 5 volumes que é chamado do Pentateuco. Para você entender qual é o sentido disso, você percebe que Gênesis fala-se de princípio, mas não somente fala de princípio, fala-se também de aliança. E a aliança, todo mundo sabe que é a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Agora entenda por menor que dentro dessa aliança há uma compostura da onde nós podemos saber algumas coisas. E qual que é? A aliança com Abraão é uma aliança dada por nome. Entende isso aqui? Por que é uma aliança dada por nome? Porque de Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tiveram experiências no deserto. E se todos tiverem experiência no deserto, eu vou dar aqui uma certa posicionamento dentro disso. Abraão, para ter o seu nome mudado, Deus o encontrou no deserto. Para Isaac ter experiência e desentulhar os poços, foi no deserto. E Jacó, para ter um encontro com Deus, foi no deserto. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. E qual é a palavra?
o deserto nunca foi para lhe matar. O deserto nunca foi para parar a sua caminhada. Já tem gente entendendo. O deserto nunca foi para estacionar a sua vida. Pastor Eliel, quando se trata de deserto, nós entendemos, é parada. Nós iremos parar, nós iremos retroceder, sendo que o céu já está dizendo para nós a esta noite, que o deserto não é para te parar. O deserto é para quê? É para dar providência para quem tem vida na presença, oh glória. Só quem recebe essa palavra aqui, o deserto é para isso. Então vamos lá, analisando em minúcias, o deserto nos faz ter experiências cabíveis com isso. Então, dentro dessa verdade, Abraão teve o seu nome mudado, foi no deserto. De Abrão passou para Abraão. Já Isaac teve a experiência de desentolar os poços, foi no deserto. Mas entenda, enquanto ele estava desentulhando os poços, a Bíblia diz que chegava sempre alguém para querer impedir de algo acontecer. Parou para pensar? Que toda vez que a pessoa faz alguma coisa, sempre aparece alguém para ser um opositor. Oh glória! Sempre aparece alguém para querer impedir. Pode perceber que Isaac nos dá aqui uma grande verdade. E qual é a verdade? É que em meio a uma contenda, em meio a uma confusão, em meio a uma degladiação, ele não queria degladiar com ninguém. Olha interessante, pastores, pastor Rodrigo, ele não queria de uma maneira nenhuma falar, não, esse poço é meu, esse poço pertence a mim, esse poço é meu. Não, o que ele fazia? Já que está tendo confusão, eu não vou me misturar, eu vou me afastar. Já que está tendo contenda, eu não vou me misturar, eu vou me afastar. Já que está tendo confusão, não vou me misturar, eu vou me afastar. Sabe por quê? Porque a unção não estava no poço, a unção estava em quem estava cavando. Ai. Há uma unção poderosa sendo derramada aqui. Levante a mão para você receber. Deus está derramando uma unção sobre você e não precisa degladiar com ninguém. Deus está dizendo, o que é teu, eu estou profetizando, o que é teu e o diabo não toma. O que é teu, Satanás não vai tomar. Quem tá? O que é seu é seu. Estou indo bem devagar. Entende isso aqui? Aliança. Então vamos lá. Levítico fica no meio do conjunto dos 5 volumes. Gênesis, Êxodo, aí vem Levítico, Números e Deuteronômio. Então entende isso aqui. Deus, por sua vez, e decide escrever, estruturar a parte levítica. Para quê? Porque o povo já estava numa dubiedade. E o povo estando numa dubiedade, Deus falou, bom, eu quero me apresentar para o povo. Mas para eu me apresentar para o povo, eu preciso fazer alguma coisa. É tanto que a composição do livro de Levítico, você percebe que Moisés ele fez isso no Monte Sinai. Elias, no Monte Sinai, sim. Eu tenho 4 provas bíblicas para isso. Levítico 7, versículo 38. Levítico 25, versículo 1. Levítico 26, versículo 46. E Levítico 27, versículo 34. Aonde as 4 mostra que Deus revelou para Moisés acerca da tenda. Então entenda, Deus revelou para Moisés o que deve ser feito em Levítico. Agora vamos lá. Qual é o ponto-chave de Levítico? A ponto de fazer com que nós entenderemos. Primeiro, a chamada de alguém específico. Por que a chamada? Porque aqui dentro de Levítico, ele mostra o que um sacerdote deve fazer. Ele mostra o que um levita deve fazer. Agora entenda, além disso, ele também dá algumas diretrizes. E quais são algumas diretrizes, Moisés? Pode perceber que no capítulo 1, versículo 1 de Levítico, a Bíblia diz, e o Senhor disse a Moisés, repita comigo,
o Senhor disse a Moisés. Se você for analisar isso no hebraico, você percebe, e Adonai disse para Moisés. Porque aqui ele não diz assim, ó, e Deus disse para Moisés, e ele se coloca como o Senhor disse. Por que que o Senhor disse? É simples, é forma de apresentação para Moisés. Qual é o sentido disso? Moisés, você está no deserto, mas é eu que apareço. Oh glória! Você está no deserto, mas é eu que entro. Já tem 4 pessoas que pegou? Você está no deserto, Moisés, mas é eu que me apresento para você nesse aleluia! Qual é o sentido disso? É por isso, meu pastor, que ele diz, aqui no deserto, eu não me apresento como Deus, porque é tudo aquilo que é muito poderoso. Eu me apresento como o Senhor. Por quê? É o Senhor quem conhece a tua lágrima. É o Senhor que conhece o teu andar. É o Senhor que conhece o teu levantar. E é o Senhor que conhece também o seu deitar. Quando ele começa a dizer isso, esse texto, essa expressão, aparece 35 vezes só em Levítico. Então se ele aparece é porque tem um significado. Porque nunca Deus vai estabelecer nada sem antes ter um propósito. Deus nunca faz nada, pastor, sem antes ter um propósito daquilo que ele decidiu fazer. Então quando ele começa a fazer, ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa para conversar com o meu povo. E por que que eu digo isso? É porque o meu povo está afastado de mim, e eu preciso fazer alguma coisa para falar com eles. Aí Deus tem essa ideia. E qual é a ideia? Moisés, faz um tabernáculo. Faz uma tenda. Eu estou sentindo aqui. Faz uma tenda, Moisés. E outra, por que que eu devo fazer a tenda? É porque para mim chegar e para o povo acreditar que eu estou no deserto, é só eles olhar para a nuvem. Oh meu Deus, calabra xandaraia. Pastor Rodrigo, isso aqui que me cativou. Sabe por quê? Porque o povo pensava, não, Deus não está comigo. Porque eu estou no deserto, eu não estou vendo nada. Eu estou no deserto, eu não estou vendo absolutamente nada. Aí Deus falou, Moisés, fala para o meu povo que enquanto eles entram na tenda, que é intimidade, eles vão ver a nuvem passando por ela. Deixa eu profetizar aqui. Esse deserto você não está sozinho. Eu estou profetizando. Esse deserto você não está sozinho. O Senhor já está se apresentando para dizer, enquanto você me adora, eu já estou entrando com providência. Quem tem 1 minuto para dar glória, dá glória aí. Eu vou pular aqui. Deus está dizendo para alguém, não para. Deixa eu ser didático aqui. Pega na mão de alguém, segure na mão desse crente lindo do seu lado. Diga para ele, não, é o pregador doido que está pedindo. E diga para ele, Deus não desistiu de você nesse deserto. Fala para ele, só olha para a nuvem, porque a nuvem, além de te proteger, ela te guia. Ela te guia. Quem tem motivo para adorar, olha lá, já está pegando lá atrás. Quem tem motivo para dar glória, dá glória. Pastor Liel, tudo que o diabo queria fazer é impedir desse evento acontecer. Foi arriado despacho, foi feito tudo para isso não acontecer. Mas Deus está dizendo, não, olha para baixo, olha para a nuvem. Olha para a nuvem. A nuvem te guia. A nuvem te dá o direcionamento. Moisés, faz aí o tabernáculo. Faz a tenda. Porque para mim apresentar é necessário eles entrar. Porque se eles não entrar, não tem como eu me apresentar. É aqui que vem. Porque quando tudo isso acontece, ele coloca as leis estabelecidas para que o povo possa seguir. E é aqui que eu entro agora. Quais são os sentidos? É simples. Ele fala, já que eu chamei, eu vou chamar sacerdote. Repita comigo, sacerdote.
Entenda, ninguém escolhe ser sacerdote porque quer. Todos são sacerdote por escolha de Deus. Ninguém chega e fala assim, ó, eu vou a partir de agora ser sacerdote. Não. É uma escolha que Deus faz. E aqui eu separei algumas características que faz com que um sacerdote tenha tanta ênfase no dia de hoje. Qual é o sentido de sacerdote no dia de hoje? Gente, a gente está falando aqui de 200 anos atrás. Coisa forte. Mas aqui nos traz um livro de muito tempo atrás, ser tão atual. Ele está dizendo, em 2000 anos, obrigado minha esposa. E pode ser um livro tão antigo, mas como atual. Então ele começa a dizer o seguinte, um sacerdote quando é chamado, entenda, eu estava pesquisando aqui, que um sacerdote quando ele é chamado, ele é separado em Números capítulo 4 com 25 anos de idade. Quantos anos? Mas aí é que está. Ele é separado aos 25. Ele fica 5 anos se preparando. Por quê? Ninguém pode chegar no santuário de qualquer maneira. Já tem uma que pegou. Tem que estar preparado para chegar no santuário. 25 anos ele é separado. 5 anos ele fica se preparando para aos 30 receber de fato a unção sacerdotal. É tanto que o livro de Levítico apresenta a unção sacerdotal, obrigado meu pastor, a unção sacerdotal, Levítico capítulo 8, ao exercício sacerdotal, Levítico capítulo 9, e o fracasso de alguns sacerdotes, Levítico capítulo 10. Então entenda, ser sacerdote não é fácil. Porque o sacerdote ele tem uma coisa na vida dele. E qual que é? Que o sacerdote também tem que ser da ramificação do tronco de Arão. Qual o sentido disso? Ele tem que ser levita. A chamada dele é dentro da casa. E se a chamada é dentro da casa, entenda. Todo sacerdote quando é chamado, a primeira coisa tem que se preparar para entrar na tenda. E como eu faço isso? Primeiro, tem que simplesmente ter intimidade. Como? Ao entrar no santuário, passa pela pia de bronze, passa pelo altar do perdão, depois passa pelo holocausto. Por quê? Antes de você ser boca para o povo, eu preciso ser boca para você. Arrepiou aqui. Pastor Rodrigo, entenda. Quando ele vai para a pia de bronze, qual é o sentido da pia de bronze? Lavar-se tanto as mãos quanto os pés. Quando chega ele fala, acabou? Não acabou não. Não tem a roupa que você está? Sim. No altar do perdão. Apresenta ela. Por quê? Não pode ter nada fazendo você ter culpa para chegar diante do altar. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu falei, meu Deus, é muito forte. É. Mas só que tem mais. Além disso, o sacerdote tinha que ter pão. Repita comigo, pão. Entenda. Por que o sacerdote tinha que ter pão? É porque o sacerdote, ele entendia que além de ele ser do povo pedindo ajuda para ele, para Deus responder, ele tem que ter alguma coisa para dar. E o que é? Pão. Se não tiver pão, não tem como ser sacerdote. Eu posso abrir um parênteses aqui, pastor? Isso aqui eu sei que todo mundo fala a verdade. Qual que é? Tem gente que é consagrada a sacerdote. Tem gente que é separada a sacerdote. Infelizmente, não tem pão. Então entenda, o pão é prioridade. E o pastor Eliel foi muito sucinto aqui, ele dizendo, a palavra é prioridade. Por quê? É o pão. Então sacerdote que tem pão é sacerdote. E sacerdote que não tem pão, precisa ter pão.
Por quê? Quando é sacerdote, tem que ter pão. Agora entenda, além disso, ele dá algumas verdades, algumas vertentes aqui. Isso é muito lindo, porque até anotei isso aqui para mim não ficar perdido. E qual que é? Capítulo 21 e o versículo de número 18. Ele está dizendo assim, ó: pois nenhum homem, quem houver defeito, se chegará, repita comigo, cego, coxo, rosto mutilado e desproporcionado. Escuta isso aqui. Parece que não teve nenhum entendimento agora, né? Mas vamos analisar a fundo. A pessoa que é cega, qual o sentido disso? Ela precisa de uma ajuda para chegar a algum lugar. Por quê? A visão dela não permite ela ver ou enxergar. Ela precisa chegar em algum lugar. Como? Pedindo ajuda aos outros. Então, é uma pessoa que é totalmente dependente de alguém para chegar em algum lugar. Isso não acontece hoje em dia. Segunda coisa, repita comigo, coxo. Qual o sentido do coxo? Da cintura para cima tem vida, da cintura para baixo é morte. Qual o sentido disso? Está faltando algo. Ou seja, tem vida, fala, diz, mas tem alguma coisa morta precisando reviver. Para o sacerdote chegar, ele não tem que ser coxo. Qual o sentido disso? Não pode faltar algo. Por quê? Não adianta estar vivo da cintura para cima, se da cintura para baixo está morto. Terceira coisa, desproporcionado. Quando eu estava vendo isso aqui, eu falei, meu Deus, qual é o sentido de uma pessoa desproporcionada? É uma pessoa que vive de desnível. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está dando glória, outra hora está dizendo, o demônio entrou na minha casa. Uma hora está dizendo, Senhor, tu és fiel. Outra hora está dizendo, o Senhor me abandonou. Desproporcional. Ou, nas outras traduções, inconstância. Agora, sabe o que isso que me chama a atenção? É o rosto mutilado. Repita comigo, rosto mutilado. Entende isso aqui? Qual é o sentido do rosto mutilado? É uma face que está ferida de um lado e a outra face normal de outro. Quer que eu seja mais específico? Duas caras. Um sacerdote que tem pão não pode ter duas caras. Por quê? Se tiver, não é sacerdote, é bipolar. Terceira coisa aqui é que quando chegar dentro da tenda, ele não pode ser corcovado. Eu estava pesquisando sobre isso, pastor Rodrigo. E o que é uma pessoa corcovada? É uma pessoa que só olha para baixo sem perspectiva do futuro. Qual é o sentido disso? O único defeito dela é a coluna só fica para baixo, ela é encurvada. E ela não tem mais uma visão ampla da sociedade. Ela diz, se eu estou para baixo, não tenho mais esperança. Se eu estou para baixo, não tem como chegar. Se eu estou para baixo, não tem como eu ir. Mas uma notícia muito linda eu dou para essa pessoa. Porque ainda tem esperança para quem é coxo. Eu estou profetizando. Ainda tem esperança para quem é cego. Sabe por quê? Porque o mundo, pastor Eliel, rejeita quem é cego, rejeita quem é coxo. Por quê? Porque o mundo tem uma ideologia, pastor Rodrigo. E qual que é? Você só é pelaquilo que você tem. E se você não tiver, no mundo você é rejeitado. Mas aqui nesse retiro é diferente. Pode vir cego, pode vir coxo. Aqui tem lugar para você. Alabra Xandarai, eu estou sentindo a presença dele.
Ai, aleluia! Tem lugar. Porque, quem é corcovado ou corcunda não tem perspectiva de futuro, só olha para baixo. E daqui eu vou morrer daqui a pouco. Para pensar no dia de hoje. Não tem tanto sentido? Quantas pessoas hoje em dia estão coxas espiritualmente? Quantas pessoas hoje em dia estão cegas espiritualmente? Enxerga somente aquilo que o diabo proporciona dessa pessoa ver, mas não enxerga aquilo que Deus proporcionou para ele ou ela. Terceira coisa, quantas pessoas têm rosto mutilado? Quantas pessoas são assim? Agora tem uma coisa muito linda, isso aqui que me chama a atenção. E qual que é? É que além disso, a pessoa tem pé quebrado e mão quebrada. Repita comigo: pé quebrado, mão quebrada. Na sua mente, quando fala-se de pé e mão quebrada, você pensa logo num algo, a maior catástrofe do mundo, sim ou não? Mas se você analisar o sinônimo disso, você percebe que a mão e o pé só é quebrado mediante alguma atividade no ambiente. Qual o sentido disso? Acidente de percurso. Meu Deus. Por quê? Ninguém tem mão quebrada à toa. Estou mentindo aqui, igreja? Ninguém tem. Acontece mediante alguma coisa, mediante ao caminho. E outra, quem tem mão quebrada é tirado a sensibilidade do toque. E ao invés dessa pessoa causar vida aonde ela passa e ser usada por Deus, causa dor. E os pés? Desequilíbrio e impossibilidade de andar direito. Quem aqui já machucou o seu pé já sabe muito bem do que eu estou falando. Até para encostar no chão é uma dificuldade, sim ou não? E independente de qualquer chão, pode ser de cimento, pode ser mesmo colocar no tapete. Quando pisa, dói. Aí, olha só, olha interessante. Sabe como é que se trata uma mão quebrada e um pé quebrado? Eles primeiro colocam óleo. E depois coloca gesso. Por quê? O gesso significa aqui no espiritual revestimento. Isso aqui é para você pegar e dar glória. Qual é o sentido do revestimento? Ele está dizendo, pode estar quebrado, mas ainda tem chance de se consertar. Eu estou profetizando para famílias aqui. Porque retiro de carnaval, muita gente nessa hora está na rua, está lá com o pé quebrado e com a mão quebrada. Qual o sentido disso? Sem sensibilidade do toque. E aonde vai? Não tem firmeza aonde pisa. Mas Deus está dizendo, o gesso espiritual, eu estou sentindo ele aqui, o gesso espiritual já está dizendo, eu estou fixando no lugar aquilo que o mundo quis quebrar na sua vida. Eu estava vendo, pastor Rodrigo, pastor Eliel, eu estava vendo uma coisa muito linda. E qual que é? Nesse sacerdócio, a pessoa olha e começa a dizer, ah lá, se está com o pé quebrado não tem jeito, se está com a mão quebrada não tem jeito, se está coxo, esse não tem jeito mesmo, se está dessa maneira, esse não tem jeito. Mas tem uma coisa que o sacerdote se esquece, pastor Eliel, e qual que é? Que quando o coxo paralítico entra dentro da tenda, ele é curado, é curado, é curado. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém e diga para ele, vai ter alguém da tua família que vai te dar testemunho. Eu fui coxo, agora eu estou de pé. Eu estava quebrado, mas agora eu estou de pé. Eu estava caído, mas eu estou de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Diz, só quem vai. Eu vou te dar 30 segundos para dar glória a Deus aí. A tenda vai nos curar.
E pastor, eu posso dizer sem ferir o texto, pastor Rodrigo, a tenda hoje é a Adeleque. Porque aonde entra coxo e sai andando, aonde entra quebrado e sai, olha lá, já tem gente pregando, aonde entra quebrado e sai andando. Satanás queria fazer de tudo para querer tomar tua mente. Para de ir para a igreja, rapaz, para de chegar lá e você vai ouvir aquela mensagem, vai ficar na mesma coisa. Eu acredito numa coisa, pastor Liel, o que é? A palavra quando penetra, ela levanta, eita, só quem acredita, levante a mão aí. É a palavra. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Ai, eu estou sentindo ele aqui. Ai. Não desista daquilo que Deus colocou como propósito para a tua vida. Eu não sei da vida de ninguém aqui. Seria hipócrita tentar adivinhar, porque eu não tenho espírito de adivinhação. Mas tem um que quando você acordou, ele sabe como é que tu chegou aqui, ele sabe como é que você chegou nessa casa. E Deus está dizendo: não para, minha filha, não para, minha filha. Sabe por quê? Alguém que está coxo dentro da sua casa, só para trazer para dentro da Adeleque, que essa pessoa vai ver, ela vai se levantar, vai se levantar. Deus está levantando, Deus está sarando e trabalhando. Tem uma coisa muito linda também, e qual que é? É que uma pessoa que quando entra na tenda, o sacerdote olha e vê que essa pessoa está com sarna. Qual que é isso? Feridas por todo o corpo. E se você analisar, a sarna, ela é contagiosa. Onde um elemento passa, contagia o outro, contamina o outro. Só que olha interessante, na tenda tem vinho e azeite. Repita comigo: vinho e azeite. Entenda, o vinho, quando é o agente da cura, ele não é como os vinhos que dizem por aí. Não, ele é fervido, tirado do pé, moído, fervido, até virar uma pasta. Não sabia disso não? E quando é colocado na ferida, irmão, isso aqui que é muito forte. Quando é colocado na ferida, a pessoa sente uma ardência. Mas essa ardência que ela sente no outro dia, aquela doença já foi embora. Por quê? Porque além de colocar a pasta, que é o vinho, é colocado o azeite. Repita comigo: azeite. Qual o sentido de azeite? O azeite, por que o azeite é tão importante? É porque o azeite passou por muitas coisas para ser derramado sobre a sua cabeça. Qual que é? Ela passou pelo moinho. Ela passou pela prensa. Para justamente ter o azeite que nós costumamos a ter. Então entenda, por que o azeite é de bastante utilidade? É porque ele sabe: meu filho, eu sei dessa ferida que está tendo, então pode vir, porque eu vou colocar azeite sobre a tua vida. Porque o azeite próprio já sabe: eu fui moído, eu fui prensado, mas eu estou servindo de cura para pessoas. Você pode profetizar para alguém: Deus está te usando como cura. Tem pessoas que vão ser curadas através de você. Profetiza para ele, para ela: vai ter pessoas que vão ser curadas através de você. Se prepara, ano de 2023 não vai ser ano de feridas, vai ser ano de cura para a tua vida. Ah lá, já tem mãos que estão levantadas, então eu vou profetizar: Deus vai curar a tua casa,
Deus vai curar o teu relacionamento. Deus vai curar a tua vida. Meu filho, nada está perdido para você. Nada está, já tem gente sentindo a presença. Nada está perdido para tua casa. Sabe por quê, pastor Eliel? Quando fala-se de azeite, fala de poder de Deus. Nada está perdido por causa do poder. Tem gente que te rejeita, mas o céu está dizendo: eu te aceito. Posso pedir para ficar de pé? Fique de pé comigo, igreja. É o retiro de carnaval. Calaia Joma. Eu tenho só 2 minutos, mas eu quero só aproveitar esse tempo para dizer para você: não para, não desista. Deus está trabalhando dentro da sua casa. Eu vou até descer. Alabraxúria. Deus, eu vejo um anjo poderoso passeando nessa casa aqui agora. Ai. E pastor Eliel, eu aprendi uma coisa: que anjo ele não passeia à toa. E quando ele chega para entregar uma mensagem. E eu profetizo: há um anjo que desce. E qual é a mensagem? A mensagem é essa: eu estou curando pessoas, eu estou levantando coxos, eu estou trazendo à vida aquilo que estava morto. Eu quero orar pela sua vida. A tenda é o lugar de cura. E essa é a tenda que Deus está te curando. Ai. Talvez alguém da tua família esteja coxo. Talvez alguém da tua casa esteja corcunda, olhando somente para baixo. Talvez alguém da tua casa esteja precisando da sua ajuda porque está cego espiritualmente. Não é muito forte? Mas só que isso é uma coisa linda. O Senhor disse para Moisés: Moisés, faz uma tenda, porque para todas essas pessoas que estão aqui, eu quero me revelar. Como? Curando cada uma delas. Ainda há esperança para a árvore que está cortada. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela tua casa. Eu não sei realmente como é que está a sua vida. Eu convido quem é batizado como Espírito Santo. Para se ligar agora. Deus, Ele quer te usar. Se Deus te tocar para dar um abraço a alguém, faça isso. Se Deus te tocar. Se Deus está te tocando para profetizar na vida de alguém, faça isso. Porque profeta não é somente quem está no púlpito. Você também é profeta. E as suas palavras têm poder. E eu acredito que depois desse retiro de carnaval, Deus vai mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Ele não te perde. Ele não perde ninguém da sua família. Então eu quero orar. Feche os teus olhos. Enquanto os irmãos já estão se preparando, eu quero fazer esta oração. Glória a Deus. Há uma graça de Deus aqui, igreja. Há uma presença do Eterno nesta casa. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu vou repetir porque aqui tem adoradores. Deus está neste lugar. E eu quero orar, querido Deus e eterno Pai. Senhor, cada um que está aqui, meu Pai, tem um particular contigo. Senhor, eu não sei como é que está a família, como é que está a vida, como é que está a sua vida cotidiana, eu não sei. Meu Pai, mas eu sei que o Senhor já está dando sensibilidades para a pessoa sentir mais o teu Espírito. Quem é batizado como Espírito Santo, deixa Deus te usar aí agora.
Se você é cheio de Deus, deixa Deus te usar. Você é instrumento de cura para pessoas agora. Você é instrumento de milagres. Quantas pessoas falaram para você que você não ia chegar? Falaram, pastor Eliel, que você não ia ir. Mas olha o Senhor aqui. Olha a igreja aqui. Olha a Adeleque crescendo. Olha os membros frutificando. Por quê? Não são palavras de fora que vai querer te atingir, mas é Deus que está dizendo: é a minha palavra, é a única que pode te curar, é a única que pode chegar. Deus, em nome de Jesus, toma cada um, Senhor, nas tuas mãos. Abençoe, meu Pai, a cada vida, meu Pai. Nesses poucos minutos eu profetizo, meu Pai, que a tenda é o lugar onde tem azeite, tem o vinho, tem a presença, tem a pia de bronze, tem o altar do perdão e tem o holocausto para ofertas. Glória a Deus, ao Senhor. O Pai, toma nas tuas mãos, abençoe a cada vida, em nome de Jesus.